Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos. O Santos que empatou ontem contra o Cuiabá 0-0. E vamos falar muito sobre a postura do time comandado pelo Lisca. São 6 jogos, 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota no comando do Lisca. Faltou apetite ofensivo para o Santos ontem vencer a partida? Vamos falar muito sobre isso. Quero também falar sobre Soteldo, o baixinho Soteldo que foi substituído no segundo tempo. Soteldo merecia ter saído do jogo? Muito sobre o Santos aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, antes de falar dos principais temas do dia, vamos falar sobre a UpSports.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil e agora com o cupom VARANDA5 para você. É isso mesmo, Varanda maiúsculo e o numeral 5. Para você que curte o Varanda Futebol Debate, não perca essa oportunidade. Vou deixar o link fixado nos comentários, é só clicar no link do bônus, você realiza o seu cadastro e, claro, você já pode realizar as suas apostas. Meio de semana temos Libertadores da América e muitos jogos acontecendo no Brasil e no mundo. Então não perca a oportunidade de garantir aquela renda extra que é sempre muito bem-vinda. UpSports.bet tá bonita, tá de cara nova, apostas ao vivo, cassino ao vivo, esportes e aviator. E olha, corre lá, hein? QR Code na tela, canto superior esquerdo da tela para você. Você mira a câmera do seu celular ou, para facilitar, clica no link que eu deixei fixado nos comentários. UpSports.bet em parceria com a varanda mais famosa do Brasil, meus amigos varandeiros. Olha, o Santos só empatou ontem contra o Cuiabá e a torcida do Peixe ficou na bronca, né? Ficou na bronca com o desempenho do Santos durante a partida. O Santos chegou muito pouco ao gol do Walter, teve a principal oportunidade com o Lucas Braga no segundo tempo. Aliás, o Braga que fez uma partida péssima ontem e perdeu um gol incrível numa assistência do Soteldo. Poderia ali ter finalizado melhor, com maior qualidade, e acabou chutando fraquinho e o Walter defendeu ali com os pés. O Santos não foi bem ontem, como não tinha jogado bem também contra o São Paulo, né? Falávamos durante o pós-jogo do clássico contra o São Paulo que a vitória por 1-0 não poderia e não deveria esconder os erros do time. E o que tem faltado para o Santos é realmente um apetite maior ofensivo. E isso parte muito do treinador. O Santos tem marcado muito bem, tem se defendido muito bem. O Felipe Jonathan praticamente não apoia. O Madison muito tímido também no apoio. E os jogadores de meio campo estão muito mais preocupados em defender do que realmente em tentar algo ofensivo. É assim que vimos ontem o Camacho, é assim que vimos o Zanocelo e o Carabarral fazendo uma partida tecnicamente muito ruim, o argentino contratado pelo Santos nessa segunda janela. Tá faltando realmente o Santos tentar atacar. Um time do tamanho do Santos Futebol Clube que enfrentou nas últimas 3 partidas adversários que estavam numa posição inferior à dele na tabela. O Santos jogou mal contra o América, o Santos jogou mal contra o São Paulo e o Santos ontem jogou mal de novo contra o Cuiabá. O Lisca, inclusive, falou, né, que ontem pareceu um jogo de Série B, né? O Lisca ontem deixou muito claro, ele citou, inclusive, que o jogo foi com cara de Série B e ainda existem jogos com cara de Série B na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, dava para o Santos ter jogado diferente. Era isso que esperávamos durante toda a semana. O Santos que treinou, teve uma semana livre de treinamentos, assim como terá mais uma semana livre, né? O Santos agora só joga contra o Goiás no dia 5 de setembro, na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro. Então, foi muito pobre o que vimos ontem do Santos em termos de variações, em termos de jogadas. Praticamente o Santos não conseguia criar nada, né? Nem por dentro, nem pelos lados do campo. Acho que o Lisca ontem acabou confundindo muito os jogadores, né? Vimos o Soteldo às vezes jogando pelo meio, o Soteldo costuma jogar pela ponta esquerda. O Lucas Barbosa, que normalmente joga pela direita, entrou jogando pela esquerda. O Juan jogando pela direita. Então foi uma salada mista, uma salada Lisca, podemos dizer assim,
grande ontem que vimos, e eu acho que o Lisca tem grande responsabilidade no desempenho ruim do Santos. São 6 jogos apenas do Lisca, mas uma coisa podemos dizer, se o Lisca quiser dar certo no Santos, ele vai precisar atacar um pouco mais, né? Com todo respeito ao Lisca, que é um treinador que tem capacidade, que me parece até certo ponto um estudioso do futebol, mas ele precisa entender que o Santos tem um tamanho diferente comparado aos times que ele já treinou, ao Náutico, ao América Mineiro, ao próprio Ceará, né? E ele vai precisar jogar um pouco mais para frente. Não dá para continuar vendo o Santos jogando com tanta covardia ofensiva como temos visto aí nas últimas partidas. Se lembrarmos, contra o Fluminense, o Santos entregou a bola para o time do Fluminense na Vila Belmiro. Contra o América Mineiro, idem, jogando no Estádio Independência. Contra o São Paulo chegou a ter 71% de posse de bola jogando na Vila, com o time no primeiro tempo reserva. E ontem vimos como foi. Então tá faltando realmente o Santos agredir um pouco mais os adversários. E outro ponto, sobre o meio-campo do Santos, preocupa e preocupa muito. São 2 jogos apenas do Carabarral e o que vimos ontem preocupou. É cedo ainda para cravarmos e fixar uma análise sobre o Carabarral. Mas até aqui, 2 jogos, primeiro jogo bem regular do Carabarral e ontem um jogo muito ruim do número 5 do Santos, contratado junto ao Argentino Júnior. Vamos aguardar. E mais uma vez, né? Por que o Bruno Oliveira não recebe oportunidades, né? Será que o Bruno Oliveira não consegue agregar mais do que esses jogadores que vimos ontem? Camacho, Zanocelo e Carabarral? Não há espaço para o Bruno Oliveira, que todas as vezes que entrou, tentou fazer algo diferente? Partia para cima, cobrava falta, tentava o drible. O Bruno Oliveira não é um craque. Mas não dá para entrar na cabeça do torcedor santista como que o Bruno Oliveira não pode pelo menos ter alguns minutos durante a partida. E o mesmo acontece nas 2 laterais do Santos. O Madison não foi bem ontem. O Natan não merecia ter alguns minutos num jogo tão pobre tecnicamente como aquele que vimos ontem? Idem para o Lucas Pires do lado esquerdo. Felipe Jonathan não foi o pior da partida, mas poderia o Lisca ter tentado o Lucas Pires para buscar algumas jogadas ofensivas pelo lado esquerdo. E não vimos isso. Então acho que o Lisca ontem foi mal no jogo contra o Cuiabá. E o Soteldo? O Soteldo foi substituído ontem no segundo tempo e o Lisca argumentou que o Soteldo estava cansado. Aparentemente sim. Porém o Soteldo é um jogador que tecnicamente pode desequilibrar. É um dos únicos jogadores do elenco que tem realmente esse perfil, né? De tentar o diferente, de buscar o algo novo. E tirar o Soteldo é realmente matar esta possibilidade no Santos Futebol Clube. Veja, a jogada mais perigosa do Santos saiu realmente dos pés do Soteldo. Ele puxa para o meio e abre a bola do lado direito para o Lucas Braga, que perderia o gol na sequência. Na minha opinião, errou o Lisca em tirar o Soteldo no dia de ontem. Ele acertou em colocar o Ângelo, mas errou em tirar o Soteldo. Tá certo? Quero saber a sua opinião. Você acha que o Soteldo merecia ter saído do jogo no dia de ontem? Deixe aí nos comentários. O Santos tem uma semana livre de treinamentos. Terá a volta do Marcos Leonardo na próxima partida e também do Rodrigo Fernandes, 2 jogadores que cumpriram suspensão. Carlos Sanches tem chances remotas de voltar contra o Goiás. E o mesmo acontece com o Luan. Aliás, o Luan deve voltar, né? Ele que teve uma virose gastrointestinal e deve ficar à disposição do elenco para treinamento durante essa semana. O Santos volta hoje para Santos e amanhã se reapresenta no CT Rei Pelé. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!